Porto e Mar Negócios. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto e Mar Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. No nosso programa de estreia, trago para você dois amigos notáveis do setor portuário. Meu primeiro convidado desta semana é o diretor da Deep World, Fábio Siquerino. Fábio, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui neste programa de estreia, num espaço tão importante para o nosso setor portuário. Marcos, é um prazer poder participar desse momento tão importante, né? O primeiro programa. É realmente um prazer poder discutir. Eu acho que esse espaço é fundamental para toda a comunidade portuária. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Meu segundo convidado é Ricardo Artem, que é CEO da BTP e está remotamente em Itajaí, diretamente conosco. Ricardo, obrigado pela tua presença, prazer enorme te ter aqui também, meu amigo, para que a gente possa estrear este espaço tão importante para o nosso setor portuário. Oi, Maxwell. Primeiramente gostaria de dizer que é um grande prazer participar do seu programa de estreia. Agradeço muito o convite, uma pena não ter conseguido ir a Santos para participar no estúdio com você, que por sinal, parabéns, ficou muito bom e bonito. Mas fica aqui meu compromisso de em breve ir visitar você na sua nova casa, que agora é a TV Tribuna. E gostaria de também cumprimentar também o meu colega, né, Fábio Siquerino, da Deep World. Sem sombra de dúvida. Para que a gente possa iniciar o nosso debate, eu quero perguntar para o Fábio, e também vou estender este questionamento ao Ricardo, nesta relação principalmente do espaço que a gente comentou, né, Fábio? Eu acho que hoje o setor portuário conquista um espaço muito importante no maior veículo de comunicação que a gente tem dentro da nossa região. Na tua percepção, qual é a relevância e a importância dessa conquista, Fábio? Olha, a gente fala muito de atração de novos investidores para o Brasil, para fortalecer o comércio internacional, né, permitir que o Brasil seja competitivo lá fora. Eu acho que quando a gente olha que 80% do comércio internacional brasileiro é feito através do modal marítimo, né, a comunidade portuária é extremamente relevante. Nós estamos no maior porto da América Latina. Então, ter a oportunidade de debater temas tão importantes e relevantes para a sociedade, eu acho que é fundamental. Esse espaço aqui é um espaço nobre, e eu acho que a gente tem a oportunidade de utilizá-lo, primeiro, para apresentar para toda a sociedade a importância do porto, a relação do porto com a cidade, né, e o papel fundamental que este porto, o Porto de Santos, exerce para fortalecer a competitividade do Brasil lá fora e garantir um superávit da balança comercial. Sem sombra de dúvida. Ricardo, a gente pode afirmar que o porto não para? O porto é negócio e sem negócio o porto para, Ricardo? Exatamente isso, Maxwell. Eu vou responder a sua pergunta, vou pegar a sua frase naquela versão adaptada pelo presidente do Conselho da BTP, o Patrício Júnior. O porto não para, o porto é negócio, mas sem negócio o Brasil para. Exatamente. Né? Eu acredito que vocês foram muito felizes ao dizer isso, uma das melhores sínteses que já ouvi sobre o nosso negócio. O porto movimenta fortemente a economia do país, é um celeiro de muita inovação, muitas parcerias, muitos negócios. Falar de porto é falar de crescimento, de perspectiva, de geração de oportunidades. É um acelerador importante, né, de importantes mudanças e desenvolvimento para a região e do nosso país. É fundamental que um veículo de grande abrangência como o Grupo A Tribuna, que já tem tradição com coberturas do porto, tenha colocado em maior evidência na sua programação o porto e todos os negócios que impulsionam a cadeia logística. Porque assim a gente consegue ampliar ainda mais o diálogo com a sociedade sobre esse tema. Quanto mais canais de comunicação a nossa região tiver, logicamente essa iniciativa de abrir portas para falar de porto, melhor e mais fortalecida será a relação porto-cidade. Juntos estaremos cada vez mais preparados para impulsionar importantes temas para o desenvolvimento do nosso setor. Você tem a sua frase, eu também tenho a minha, que não é a cidade que tem um porto, é um porto que tem uma cidade, tamanha a importância desse negócio. Portanto, é muito importante a tribuna falar de porto, conhecer os nossos problemas, discutir com a sociedade e ser um meio importante para encontrar soluções de forma conjunta. Sem sombra de dúvida. E eu me recordo também da frase do Antônio Passaro, se o Ricardo
me permitir, dizendo que é muito importante a gente ter cada vez mais espaço para que a gente possa debater o setor portuário. Já que o Ricardo pontuou problema, né, falou e usou essa terminologia, essa frase problema, eu quero evidentemente usar da liberdade que eu tenho com os dois para colocar uma preocupação que eu tenho, né? A gente teve 23 blank sailings mais recentemente, provenientes da China para o Brasil, mais especificamente aqui para o Porto de Santos. E qual é a previsibilidade de vocês para este semestre, né? A gente ainda vai ter cancelamento de linhas que venham aportar no Porto de Santos? Vou começar pelo Fábio. Tá. Isso é a grande questão, né? Todo mundo se preparando aí, orçamento para o ano que vem. A gente fala como é que nós vamos terminar o ano, né? Como fazer um budget para 2021, né, Fábio? Como fazer um budget, a gente não consegue muito prever o que vai acontecer nos próximos meses, né? De fato, tiveram 23 blank sailings aí nesse período aí da pandemia, do Covid-19. O que a gente tem observado, acho que o mês de agosto ainda nós estamos sofrendo, não com blank sailings, mas com redução de volume de importação. É claro, muitas plantas reduziram sua capacidade produtiva aqui no Brasil. A economia ainda não está retomando como a gente esperava que fosse. Isso faz com que o consumo diminua. Então a gente observa ainda o mês de agosto como um mês de baixo volume. E a nossa grande expectativa é que essa inflexão da curva comece no mês de setembro. É uma grande expectativa. Eu tenho acompanhado como que os navios têm saído da Ásia com destino à costa brasileira. Eles têm saído aí com 85% a 90% de taxa de ocupação. Uma boa ocupação, por sinal. É uma boa ocupação. Poderia estar melhor, mas assim, já mostra que estamos com um volume já razoável de chegada de carga. O que a gente precisa verificar também é se as unidades produtivas aqui no Brasil estarão gerando suficiente exportação e tendo espaço no mercado internacional, porque para o armador é importante ter essa contrapartida, né? São complementares os fluxos, né? O dólar também vai ter um peso importante na redução da importação, fortalecimento da exportação. Eu diria a você que é uma grande incógnita, mas a expectativa é que em setembro a gente comece a observar uma virada da curva e uma recuperação, ainda que seja o último suspiro do ano, mas essa é a expectativa. Ricardo, o mês de setembro é um mês decisivo para que a gente possa equacionar essas questões pontuadas pelo Fábio. E o dólar é um problema ainda para importação no nosso país? Eu acho que sim, mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar sobre o blank sailing. Para quem não conhece a expressão, é quando um armador decide por cancelar a viagem de um dos navios que compõem a rota. E essa decisão ela pode acontecer por diversos motivos, questões meteorológicas, operacionais e comerciais. A pandemia parou fábricas, parou partes dos países. Começou na China e também alcançou a Europa e os Estados Unidos. E, logicamente, isso impactou as escalas de navio, principalmente a de importação. Mas eu digo para vocês, eu acho que poderia ser pior. Só não foi pior porque a exportação se tornou um protagonista muito importante nessa pandemia. Ela roubou a cena. E realmente foi a principal responsável por não deixar o porto parar. E mais do que isso, nesse período foram colocadas escalas extras para atender a demanda de exportação, o que chamamos de extra calls, né? A melhor notícia que eu tenho é que as perspectivas para setembro são as melhores possíveis. Não existe intenção de novos blank sailings, né? Isso é muito importante para a gente poder se programar e também para ter uma ideia de como a economia no país vai se desenvolver. A gente já tem visto a indústria automotiva retomando a produção nas fábricas. A gente também tem o início das festividades do Dia da Criança, do Halloween, que já está se tornando uma tradição no Brasil. Black Friday, no Natal, todos esses eventos que promovem o aumento de consumo das famílias, fazendo a economia girar. Além disso, a gente também vê que as importações referentes ao agronegócio, por exemplo, fertilizante, os pesticidas, sempre cresceu, né, em decorrente da franca expansão da produção agrícola nacional. Então a gente está bastante otimista. Eu percebo uma boa perspectiva, principalmente para finalizar este ano de 2020, provinda desses dois executivos. Fábio, quero usar novamente dessa liberdade que eu tenho para com os dois, para te fazer esse questionamento. A gente percebe, ou pelo menos eu tenho este termômetro, que o Porto de Santos vem se tornando um grande corredor de exportação. Haja vista, principalmente, o que foi colocado pelo Ricardo, que impulsionou, evidentemente, todo o cenário portuário nesse momento de pandemia. Mas nós não corremos o risco da falta de carga de valor agregado para que a gente possa fomentar a economia regional? Na verdade, esse é um processo que o Brasil vem sofrendo há muito tempo, né? Um processo de desindustrialização. A gente perde protagonismo ou perde espaço no mercado internacional
O Brasil é a 9ª maior economia, mas tem uma participação de apenas 1% no comércio internacional. Isso porque a gente exporta grandes volumes de commodities, produtos de baixo valor agregado, e pouquíssimo volume de manufaturados e semi-manufaturados. Isso é um risco, Brasil, de como está estruturado, e tem muita relação com a baixa competitividade dos produtos brasileiros lá fora. Existe uma relação dessa baixa competitividade também com a infraestrutura de transporte disponível. O Brasil, existe um indicador interessante que é o estoque de capital de infraestrutura, que é o valor investido todo ano em infraestrutura em relação ao PIB. Então você vai acumulando esses investimentos, aplica uma taxa de depreciação e compara com o PIB. Em 1983, o Brasil tinha quase 60% de estoque de capital de infraestrutura. Hoje tem 36%. A gente vem investindo muito pouco dinheiro todo ano, público e privado, em infraestrutura. Isso faz perder competitividade. Então, na verdade, a gente precisaria rever toda essa estrutura e fortalecer a indústria de valor agregado no Brasil. Porque é fato. O que você está dizendo, a gente olha e vê o Porto de Santos crescer muito em carga breakbulk, em carga granel, que são cargas de baixo valor agregado. Tem toda a razão, é um risco. Um risco bastante elevado. Ricardo, quero te fazer um questionamento também em relação à questão da estabilidade jurídica, né? Nós comentamos aqui em relação à exportação, o Porto de Santos se tornar um grande corredor de exportação, mas a gente percebe ainda uma grande estabilidade jurídica dentro do nosso país. Por que o THC2 se transformou num case de estabilidade jurídica, Ricardo? Eu acho assim, né? Maxwell, o investidor definitivamente não pode dormir com uma regra e acordar com outra. Quem investe no negócio portuário, especialmente no terminal molhado, não investe pouco. A conta não começa nem na casa dos milhões de reais, mas sim de bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a BTP investiu na construção do terminal o valor de 800 milhões de dólares. Isso em reais, em dias atuais, eu sei que o câmbio atual é um pouco injusto para esse cálculo, mas seria algo minimamente de 4 bilhões de reais nos dias de hoje. Valor extremamente Antes de tomar qualquer decisão, o investidor ele faz um business case, calcula o retorno no longo prazo, margem de lucro, até para entender se há viabilidade econômica para esse negócio e assim poder tomar a decisão por investir ou não. Quando você faz esse estudo e as regras no país mudam, como, por exemplo, questionamentos de órgãos federais sobre cobranças de serviços já regulamentados, aumento de alíquotas de ISS, cobrança de IPTU sem aviso prévio, ou até demora na prestação de serviços contratados, como é o caso da dragagem, você está estabelecendo entraves ao crescimento. Isso afugenta os investidores estrangeiros que tendem a olhar outros portfólios ao redor do mundo que conseguem prover mais estabilidade jurídica, regulatória e tributária para que eles possam ver seus negócios prosperar. O caso do THC2, na realidade, o termo correto é SSE, né, Marcos? Sem dúvida. Que é o Serviço de Segregação e Entrega da Carga. Para quem não conhece, existe o Terminal Handling Charge, que é o THC, que é cobrado do armador sobre o importador, e isso inclui apenas os serviços contratados junto ao terminal portuário. O THC, ele exclui o SSE e demais serviços prestados individualmente, como fornecimento de energia, posicionamento para vistoria, escaneamento, entre outros. O SSE ocorre exclusivamente quando o container é requisitado para entrega para um terminal retroportuário alfandegado, chamado TRA, num prazo determinado pela legislação aduaneira, durante o processo de importação. A sua contratação ela é opcional e ela não está vinculada às contratações do Box Rate THC. E o mais importante desse serviço prestado, Maxwell, é o fato de que o importador escolhe qual terminal portuário quer usar, tendo inclusive a liberdade de negociar os valores. Ou seja, há uma clara liberdade de escolha pelo cliente. Além disso, o SSE é um serviço prestado há mais de 30 anos nos portos brasileiros. Está devidamente autorizado pela ANTAQ, a agência reguladora do nosso setor. Então, quando está tudo de acordo com a lei, do dia para a noite, outros órgãos começam a questionar a legitimidade da cobrança. Isso causa uma instabilidade tamanha para quem montou um business case e tinha como uma das premissas para o cálculo do retorno de investimento. É muito complicado. Discutível. Fábio, quero te fazer uma pergunta de 6 milhões de dólares, se você me permitir, né? Você é uma empresa internacional e, evidentemente, você atua com o teu board e você precisa mitigar risco. Com tantas siglas, né? Com tanta estabilidade jurídica, como é que você convence o board de uma empresa internacional fruto dessa instabilidade toda que a gente vive no nosso país, Fábio? Na verdade, não convence, né? O que o Ricardo comentou é o que a gente vive no nosso dia a dia. Nós temos vários projetos no Brasil, não só em Santos, mas no Brasil, em análise,
E isso, o ano passado, quando começou todos esses questionamentos, nós tivemos muitos problemas. Ele comentou do IPTU, nós tivemos SPU, o SSE, cara, todas essas siglas. Isso daí, na verdade, a Deep Road colocou on hold, que ela colocou em stand-by todos os novos investimentos no Brasil. Nós estamos tendo várias rodadas com o governo, apresentando os novos investimentos e tentando entender como é que vai ficar a segurança jurídica e regulatória para a retomada de investimento. Nós estamos agora com um grande projeto em análise no Porto de Santos. Eu estive pessoalmente apresentando o projeto para o ministro Tarcísio, tivemos com o Diogo Piloni. E assim, a grande dúvida de Dubai é o seguinte: que mudanças serão implementadas para garantir ou para dar segurança jurídica e regulatória? Neste ambiente que o Ricardo comentou, eu não consigo convencer o meu acionista a continuar colocando dinheiro. E é um grande risco para todos os projetos do PPI relacionados à atividade portuária. Porque como é que você convence o cara lá de fora? Nós que somos brasileiros temos dificuldade de entender como é que funciona isso daqui, né? Explicar para um board lá fora é extremamente complexo. Quero estender esse questionamento para os dois, porque principalmente pós-pandemia a gente vai perceber que mundialmente falando a iniciativa pública não vai ter condições de fazer investimentos e vai demandar investimentos provenientes da iniciativa privada. A gente percebe, Ricardo, no teu entendimento, a intenção principalmente de investidores em investir no Brasil, falando de coisa boa, e depois vou estender esse questionamento também para o Fábio. Max, o que nós temos aqui, o meu raciocínio, e não é o raciocínio do Ricardo, na realidade é todos os investidores, dos acionistas, é o mesmo. A gente precisa de um ambiente regulatório muito mais fixo, né, muito mais confiável do que nós temos hoje. A gente está enfrentando uma pandemia, né, e eu acho que a gente precisa acelerar esse processo para sair dessa crise. Apesar dessa crise não ter sido tão forte no setor portuário, principalmente em Santos, na área de container, por causa da exportação, a gente precisa, de uma forma ou de outra, procurar achar meios para acelerar esse processo. Os terminais, eles estão dotados de tecnologia, imprimindo um potencial incrível de competitividade para o nosso país. Quem trabalha nesses terminais são profissionais muito qualificados e comprometidos. Não deixa o porto parar nessa pandemia e seguiram trabalhando com empenho e segurança. Já os investidores, eles continuam acreditando no país. Eles sabem que pode, de uma forma ou de outra, investir aqui no país e ter, né, se houver, a gente vai falar um pouquinho do Pró-Brasil, se você me permitir um pouco mais para frente, por favor. Onde a gente tem aquelas duas vertentes, né, a ordem e o progresso. Então a gente tem que, de uma forma ou de outra, trabalhar a ordem, porque o progresso ele virá como uma consequência. A gente tem uma oportunidade única de ampliar o investimento do governo em infraestrutura nacional. Movimentos já em pauta, como o PDZ, a BR do Mar, o próprio Pró-Brasil. Assim, se a gente olhar o novo marco regulatório para o setor, a gente tem que fazer de uma forma bastante clara e transparente para voltar a crescer o pós-Covid. Né? Premissas de liberdade de investimento, continuidade do negócio, livre concorrência, que são pilares estruturais para a retomada da economia. O próprio ministro Tarcísio confirmou que a preocupação agora, dentro dessas duas vertentes do programa Pró-Brasil, que são a ordem e progresso, o foco é na ordem. Sem dúvida. Na segurança jurídica, na atratividade do país perante investidores estrangeiros, na liberdade de preços, mercado regulando o preço e não agências reguladoras, menos burocracia, enfim, um livre mercado. A vertente progresso, como disse antes, que é a eficiência, a produtividade, novos investimentos, será apenas uma consequência positiva se a vertente ordem for bem desenhada e colocada em prática. Fábio, você acompanha o Ricardo? Você tem esta mesma percepção, principalmente dos investidores internacionais nos quais você faz parte desse grupo tão importante? Exatamente, a nossa percepção é exatamente a mesma. Eu acho que a grande energia do governo tem que ser direcionada para a ordem. Eu acho que a gente precisa estruturar essa base. Quando você estrutura a base, é que o Ricardo falou, com a liberdade econômica, isso virá. Isso virá. Se a gente olhar como que era o Porto de Santos em 2012, antes dos nossos terminais começarem a operar, tinha uma dinâmica totalmente diferente. Você adicionou muito mais capacidade, terminais novos, com tecnologia aportada. O que aconteceu com o preço dos terminais portuários, o preço dos serviços? Despencou. Isso é autorregulação. O mercado se autorregula. O mercado se regula, né? O negócio faz com que o mercado se regule. É claro. Então, quando você cria um ambiente
saudável para novos investimentos, você aumenta a competitividade. Você não precisa de uma agência ficar regulando, falar, você só pode cobrar isso, estabelecer o que e quanto você pode cobrar. Por quê? Você criou um ambiente competitivo e esse ambiente ele se autorregula. O país vai se beneficiar, nós como consumidores vamos nos beneficiar. Então a ordem, eu acho que a grande energia tem que ser dedicada a isso. E depois é uma consequência, como o Ricardo falou, as coisas vão acontecer livres. Naturalmente. Eu quero fazer um questionamento particular para esses dois executivos, porque eu particularmente acredito que o setor portuário pode contribuir vertiginosamente para o crescimento e o fomento da economia pós-Covid. E aí vai o meu questionamento. Vou começar pelo Fábio e depois estender ao Ricardo também. Fábio, você contratou durante a pandemia, a Deep World fez contratações e tem perspectivas de contratação pela frente. A gente tem uma enorme audiência aqui no nosso programa e eu sei que as pessoas em casa devem estar se perguntando se o setor vai contratar ou tem perspectiva de contratação nesse ano e ano que vem também. Claro. Bom, nós contratamos. Eu acho que o grande motivador dessa contratação foi porque nós iniciamos um processo de diversificação de carga, que foi fundamental para esse período de pandemia, né? Mostrou uma forma de você mitigar risco e não sofrer tanto essas crises. Na verdade, nós iniciamos uma operação de celulose no terminal, foi um contrato assinado em 2018, foram 700 milhões de reais adicionais ao terminal, como o Ricardo bem colocou, são sempre investimentos muito elevados, parceria com o principal produtor de celulose brasileiro, um dos principais mundiais, né? E isso faz com que a gente movimente 3,3 milhões de toneladas ano de celulose, que é uma carga de exportação, com um mercado crescente, o dólar extremamente favorável, então isso equilibrou para a gente a baixa no volume de importação, né? E nós continuamos oferecendo esse serviço de exportação e o terminal trabalhou muito nesse período. Nós contratamos muito mais funcionários para atuar principalmente nas operações de celulose. E o que nós estamos observando é que esse crescimento da celulose deve continuar, nós ainda não atingimos a capacidade máxima do terminal, então existem sim perspectiva de contratação ainda este ano. Está aí uma grande possibilidade de crescimento, não só para a nossa região, mas também para o nosso país. Ricardo, eu sei que você me confessou em certa oportunidade que um dos teus desafios era preservar empregos, né? Você conseguiu preservar esses empregos na BTP, fez contratações, tem perspectiva de contratar principalmente pessoas da nossa região para que possam contribuir com as operações da Brasil Terminal Portuário? Sem dúvida, Santos é um berço operacional, né? A gente costuma procurar até em outros portos a força, a mão de obra santista, porque são profissionais extremamente competentes e já treinados, né, para fazer esse tipo de operação. Então a resposta é sim, nós contratamos algumas posições operacionais, inclusive de armazém e operador de equipamentos, posições que sempre está elevando a quantidade de movimentação, então isso a gente não parou, não demitimos ninguém, né, a gente manteve a nossa palavra. Fizemos alguns outros ajustes, logicamente, quando você enfrenta uma pandemia, você tem que fazer ajustes, mas a gente não mexeu na parte de mão de obra, pelo contrário, contratamos. E a gente ainda tem uma expectativa maior ainda de contratação. A gente só está aguardando a burocracia, vencer a burocracia brasileira. Lembrem-se que a gente ganhou o contrato temporário, uma parte do contrato do Sabuó, né? E sim, a gente só está aguardando as licenças saírem para a gente contratar mais pessoas, para a gente poder iniciar a nossa operação naquele terminal. Fazendo o exercício de futurologia, se os dois me permitirem, né? A gente está chegando ao final do nosso programa, mas não posso deixar de fazer esse questionamento. Fábio, quais as tuas perspectivas para 2021? Olha, eu acho que vai ser um ano de recuperação, acho que a gente vai recuperar bastante do perdido esse ano, né? A gente vai ter uma grande retração na economia, a gente espera uma fase de recuperação. Eu acho difícil a gente chegar aos volumes de 2019, realmente eu acho que vai ser um grande desafio, não tem essa expectativa, né, na área de container. Na celulose, que foi a diversificação de carga, eu acho que nós vamos bater mais recordes, né? Eu tenho grande perspectiva, assim, sou super otimista com esse processo de diversificação. O dólar favorável, o Brasil um produtor extremamente competitivo, eu acho que a gente vai fazer bonito na foto, vai ficar bonito na foto na celulose, e container eu acho que a gente vai chegar muito próximo a 2019,
mas eu acho que ainda vai precisar 2022 para a gente recuperar 2019. Ricardo, preciso te fazer este mesmo questionamento, né? As pessoas estão se perguntando, principalmente, qual é a perspectiva de grandes executivos como vocês para 2021. Qual é a tua perspectiva para 2021, Ricardo? É de retomada, né? A previsão que a gente tem para 2021 que a gente volte ao mesmo patamar de movimentação realizado em 2019, principalmente se a exportação ela se manter nesse nível que está acontecendo em 2020. Né? A exportação de proteína, principalmente, são cargas refrigeradas, né? Então você tem a carne bovina, a suína, frangos, e também toda a exportação referente à commodity que o Fábio comentou, e aí a gente pode colocar todas as commodities, né? Então vai desde o açúcar, passando pelo algodão e chegando no café, enfim, se manter efetivamente o volume que nós tivemos na exportação em 2020, a expectativa é que a importação ela retome, né, o que aconteceu em 2019 e a gente chegue no mesmo número que tivemos naquele ano. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero fazer o último questionamento para esses dois executivos, os dois notáveis, principalmente do setor de operações de containers e cargas de um modo geral, no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Fábio, qual é o recado que a DP World pode passar para o mercado para fomentar a relação, principalmente do porto, para com a cidade e para com o negócio? Eu acho que a DP World ela enxerga com muito bons olhos o crescimento do Brasil. Eu acho que a gente atua em 120 unidades de negócio diferentes, em 50 países, e o Brasil sempre esteve no foco dos nossos investimentos. Tem grandes oportunidades, eu acho que o governo tem feito um trabalho para melhorar esse ambiente. A gente sabe que ainda tem muito para ser feito, mas o trabalho que o ministro Tarcísio tem feito é fantástico e eu acho que a gente vai começar a colher os frutos em breve. A DP World tem todo o interesse em continuar investindo, fomentar o crescimento do porto, fomentar o crescimento da cidade. É importante você ter um crescimento econômico associado a um crescimento social. Nós precisamos disso e é um compromisso da DP World com o Porto de Santos e com a cidade de Santos. Sem sombra de dúvida. Ricardo, para a gente encerrar, preciso te fazer o mesmo questionamento. Qual é a percepção da BTP para que possa fomentar, principalmente, a relação do porto para com a cidade e, principalmente, Ricardo, para com os negócios na nossa região? Max, quanto mais a gente fala de porto, mais a gente percebe o quanto esse tema está conectado com o nosso dia a dia. E o porto é ainda maior que aquele navio cargueiro que a gente vê no mar quando a gente está na praia. O que tem depois da entrada do canal de navegação são terminais portuários super modernos, geram milhares de empregos diretos e indiretos, tributos ao município, que são polos de inovação e tecnologia. Ou seja, é uma fonte inesgotável de oportunidades. Não esqueçam, pessoal, o que você tem na sua casa, na sua geladeira, na sua mesa, o carro ou o ônibus que vocês usam, o remédio que vocês tomam, passaram pelo porto. As nossas operações são muito importantes, a nossa atividade é essencial. E, sem dúvida nenhuma, o setor portuário está de parabéns da forma que está atuando nessa pandemia. Quando a gente possibilita esse debate por meio de iniciativas como esta do Porto e Mar Negócios, a gente democratiza o conhecimento e estabelece a conexão tão importante com a audiência. Essa conexão tem força e é o melhor caminho para a gente começar a pensar de que forma queremos mudar a rota do nosso país, rumo ao crescimento. Porque oportunidades a gente tem, potencial nem se fale. A gente está muito ligado ao que está acontecendo com o governo, o ministro Tarcísio, a própria autoridade portuária, eles têm feito um trabalho excepcional. Há muito tempo a gente não tinha visto isso aqui no Porto de Santos. Eu acho que eles estão sendo muito profissionais, muito dedicados e assertivos nas tomadas de decisão. E eu acho que essa parte de ordem, como a gente já discutiu, é muito importante. Gostaria de parabenizar você por essa nova jornada, Maxwell. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado ao Fábio Siqueirino, que está do seu lado. E vida longa ao Porto e Mar Negócios. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço imensamente a participação do Fábio. Confesso que quando a gente pensou em fazer o programa de estreia, eu particularmente pensei em convidar estes dois notáveis, porque eu tinha plena convicção que eles iriam contribuir, principalmente com você. E você em casa, não se esqueça, o Porto não para, o Porto é negócio, mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Mar Negócios. Apoio Modal GR. Apoio institucional.